Vou desligar minha Vocês câmera e estão você vendo? pode começar. Estamos vendo. Maravilha. Vou dar seguimento então. Pessoal, a aula hoje, deixa eu conversar um pouco sobre o mercado de trabalho. Eu vou fazer uma abordagem, quando você vai fazer uma análise, chama top-down. Basicamente, eu vou de um macroeconômico para o micro. E a gente vai descrever algumas coisas da saúde suplementar em si, modelos de saúde suplementar e especificamente depois para a UTI. Tá? Então, no primeiro momento, cenário mundial, os modelos do sistema de saúde. Como é um assunto bem específico, eu vou dar uma pincelada e quem tiver interesse de aprofundar em cima de algum ponto específico, fique à vontade para interromper ou eventualmente conversar depois comigo, eu encaminho materiais, tá? Falar um pouco sobre despesas com saúde e eficiência de políticas nacionais e saúde suplementar brasileira e modelos de operadoras, isso é bem interessante. Estrutura etária brasileira, atuação, vínculos e o que se mostra como promissor na data de hoje. Então, primeiro, dado o respectivo crédito que é um professor que eu tive na GV, mas eu não sei se todos já estão familiarizados com os modelos de sistema de saúde mundiais, né? Em que você tem desde uma abordagem em que a saúde é um direito do cidadão, né, um dever do Estado. Então, você tem um sistema universalista. Então, lembrar da nossa Constituição Cidadã de 88 e com a Lei Orgânica de 89, né, que implementa o SUS, nós somos o polo que faz sentido, chamado de universalista, cujo financiamento público, através, obviamente, dos impostos, o acesso é universal à saúde, então não só os brasileiros, mas todos que tiverem território brasileiro, isso tem impacto também no turismo de saúde. Tem alguns levantamentos em que fala que em termos de 3% dos gastos já de saúde suplementar no Brasil são de não brasileiros natos, 3 a 4%. E prestadores públicos em sua maioria, tá? Ou seja, hospitais públicos. Você indo cada vez mais para baixo, você vai ter o polo oposto, em que, por exemplo, na Suíça, você tem um sistema assistencialista, em que a saúde é uma obrigação do cidadão. O Estado ele vai cobrir só indivíduos que se chamam de incapazes, e aí tem os critérios que são extremamente restritos, e que na Suíça é menos de 5% da população. E serviços de saúde são limitados em termos de quantidade e em termos também de hierarquia, ou seja, aquilo que é público é extremamente restrito. Tá? E no meio do caminho você vai ter os outros meios, os modelos, híbridos, desde seguro social até um seguro privado nos Estados Unidos. Tá? E lembrar o seguinte, no Brasil, nós estamos falando aí de uma população, de acordo com o último censo, de em torno de 210 milhões de brasileiros. Desses, nós sabemos que um quarto, então 50 milhões de brasileiros, têm acesso à saúde suplementar. Só uma coisa, lembrem que saúde suplementar são os planos de saúde, operadores de saúde, tá? Todos nós, como os brasileiros natos, nós temos acesso ao SUS, e caso a gente entenda que seja necessário, a gente paga mais, a gente suplementa isso com o plano de saúde. Lembrar que esse sistema complementar é quando o SUS busca no particular itens, acessos, serviços e produtos que eles não têm no serviço público. Ele paga por uma empresa privada aquilo que ele não tem no serviço público. Tá? Só para a gente diferenciar o nome, né, do que é suplementar e do que é complementar. Bom, e apesar de 25% apenas da população ter acesso à saúde suplementar, vocês conseguem ver aqui nesse gráfico da participação da despesa com saúde, que a gente desde 2000 até 2017, os últimos dados consolidados são 2019, antes da pandemia. Tá? Vocês veem que os custos o percentual em relação ao PIB gira em torno de 8, 9%. Sendo que a grande maioria é por famílias, ou seja, meio privado, além de entidades filantrópicas. Tá? Esse custo já foi dividido meio 50-50, e hoje já está em torno de 60% do custo financiado pelas famílias e o restante pelo governo. Quanto você pensa em relação aos demais países da OCDE, o Brasil está aqui, é o penúltimo da direita para a esquerda,
vocês conseguem ver que no Brasil há um gasto próximo a uma média alta, só que ele é custado principalmente pelo privado, pelas famílias. Quando diz famílias, é uma forma que o IBGE colocou, mas basicamente empregadores, enfim, são meios privados. O que isso quer dizer? O Brasil ele não gasta mal do ponto de vista de percentual do PIB com a saúde. O grande problema é que boa parte desse custo ele é tido como um custo privado, restrito a um quarto da população. Então, nós somos, infelizmente, desiguais até na nossa forma de financiar as políticas públicas relacionadas à saúde. E quando você vai pensar, bom, isso aqui é uma coisa quantitativa, quando você vai pensar em algo qualitativo, você vê que a gente gasta de uma forma ineficiente. O que é isso? Apesar da gente ter um gasto que é uma mediana do mundo, esse gráfico mostra isso, esse gráfico daqui da esquerda também, nós temos um impacto nos indicadores de qualidade de acesso à saúde ruins. Aí a mortalidade materna, esperança de vida ao nascer, acesso a sistemas de prevenção primários, principalmente algumas linhas específicas. Nós temos, de novo, temos alguns pontos em que nós somos referências no mundo. É o Programa Nacional da Imunização. Vamos lá, gente, é para ter orgulho, né? Não sei o que é, desculpa, está sendo gravada essa aula, mas não sei por que da pandemia para cá deu uma trucada nessa coisa de imunização, uma coisa completamente fora de ciência, de proposta, que parece que virou bandeira de política, sabe? A gente tem um baita de um programa de imunização e a gente, da pandemia para cá, só vem piorando. Então, é uma excelência que nós temos. Um outro exemplo é o programa de HIV/AIDS, em que é um modelo para o mundo. Transplante de órgãos é um outro modelo. Então, assim, nós temos ilhas de excelência, temas de excelência, mas num contexto de baixa eficiência. Esse gráfico aqui é um gráfico que mostra exatamente sobre isso. São países da OCDE, então o Brasil não está aí, em que você vê que o incremento do gasto diante de uma mediana, que é aqui na horizontal, no eixo X, na abscissa, né? Ele se compara ao ganho de expectativa de vida. Então, nós seguimos um modelo mal gerido e ineficiente, não só de gestão, mas também de empregabilidade de recursos que se assemelha aos Estados Unidos. A gente copia, inclusive, muitas coisas ruins dos americanos, né? Acabei de citar até a parte política, a gente copia, infelizmente. Você vê que Chile, Israel, Japão é o outro polo, em que você tem um acréscimo grande de expectativa de vida, com um aumento menor diante da mediana em relação ao gasto, para que você atingir os mesmos dados de expectativa de vida. Tá? E quando você vai especificamente agora para a saúde suplementar, brasileiros modelos de operadores, é uma coisa interessante. Né? Esse dado é de 19, de novo. Eu fui buscar nas bases da ANS, do IBGE, eles voltaram a mensurar isso em 2014. Então, os dados, em termos de gráfico, ficaram poluídos por conta da pandemia. Mas vocês veem que é em torno aí aqui está com um pouquinho mais que 47, 48 milhões, nós já somos 52 milhões de saúde suplementar. Vocês veem o quê? A grande maioria, próximo a 32 milhões, esse dado último de 19, coletivo empresarial. Ou seja, a grande maioria da população brasileira que tem acesso ao saúde suplementar, tem acesso através do seu empregador, a empresa que ele emprega, que faz com que você tenha acesso ao plano de saúde. Claro que as pessoas que têm sua PJ própria e têm acesso à saúde suplementar é muito pouco. Nós somos, por exemplo, em termos de médicos, somos em torno de 300 mil, em termos de advogado, é mais ou menos 1 milhão e pouquinho, 1 milhão e 100. Então, a grande maioria é realmente funcionários de empresas que têm acesso a plano de saúde. Depois, em seguida, os individuais e os familiares. Lembrar que esses aqui no Brasil, os contratos são regidos pela ANS e ela acaba limitando o aumento de preço. Muitas carteiras que dependem basicamente desses individuais ou familiares são carteiras deficitárias, com população mais idosa, porque muitas operadoras deixaram de vender
justamente porque o reajuste de preço foi inferior à inflação médica. Então, isso aqui vai cada vez ter menos, é a tendência. E coletivo por adesão. Quando eu digo coletivo por adesão, por entidades de classe. Né? A gente conhece pela Qualicorp, por exemplo, que são administradoras de benefícios. Tá? Então, essa aqui é a estrutura, ou seja, basicamente, a gente tem um aumento de vidas de acordo com o índice de emprego e desemprego do país. Né? Então, querendo ou não, no nosso sistema capitalista, a gente acaba tendo um ponto interessante de oferta de plano de saúde, que é um valor importante. Lembrar que várias entrevistas que se fazem com trabalhadores ou pessoas entendem que o plano de saúde, acesso ao plano de saúde é entre os 3 maiores aquisições que o brasileiro almeja. Tá? Quando você vai estruturar isso de acordo com o modelo de operadora, você tem as operadoras medicina de grupo, cooperativa médica, autogestão e seguradora. Tá? São os 4 grandes grupos. Antes de eu adentrar, eu só vou falar uma coisa que eu lembrei agora, eu vou voltar aqui, desculpem. Lembrem que coletivo por adesão são as carteiras, isso que o corretor não te fala, né? São as carteiras menos saudáveis ao longo do tempo. Tomem muito cuidado com um plano de saúde para o coletivo por adesão. Por quê? Ele tem uma tendência natural a concentrar pacientes com alta sinistralidade. O que isso quer dizer? As pessoas sadias que estão numa plano de saúde X através da Qualicorp, por exemplo, que aqui em São Paulo é mais comum, a ON é mais comum no Sul, a Divicon é mais comum no Centro-Oeste, a Elo é mais fragmentada, as pessoas que são saudáveis, elas buscam preço para aquele mesmo produto. Ao buscar preço para o mesmo produto, há uma rotatividade, saída grande de pessoas mais saudáveis, porque na grande maioria das vezes são jovens, sem comorbidades prévias ou sem nenhuma doença pré-existente, e que a partir do momento que começa a ter o reajuste, ele migra. Então, essas carteiras de coletivo por adesão, na teoria e na prática que se observa, são aquelas que têm a menor sustentabilidade financeira ao longo do tempo. Tá? Então, isso é algo importante para a gente tomar cuidado, não só com a gente, mas com os nossos familiares, porque há uma tendência natural de concentrar pacientes que têm doença pré-existente, já estão em tratamento, portanto, tem uma portabilidade reduzida. Tá? Voltando aqui, lembrar que medicina de grupo são basicamente empresas em que elas têm como produto uma forma que você paga ela para você ter acesso a uma rede ambulatorial e uma rede hospitalar. Isso é medicina de grupo. Tá? Então, você vai ver que algumas elas têm os produtos em mais de um dos modelos. Tá? Então, por exemplo, 40% do market share é exatamente medicina de grupo, hospitais próprios e rede credenciada é mais restrita, e um acesso mais controlado. As verticais, você tem a Prevent, Rapvida, a Mil, Notre Dame, Golden Cross, todos eles são verticais. A Mint, eles têm algumas redes credenciadas estritas. Então, ele funciona entre uma seguradora, que é a de baixo, e uma medicina de grupo. Tá? A seguradora, por excelência, é isso. Porto, Sul América, Bradesco é o grande exemplo. Eles têm uma grande maioria aí, não, tirando a Sul América, que mudou recentemente, né, uns 2, 3 anos que ela foi comprada pela Redditor, eles não têm uma rede própria e, portanto, eles se associam com redes credenciadas para ter um produto, ter um local para ter a sua assistência médica. O market share menor, né, uma fatia do mercado menor de 13%. Tá? Cooperativa médica. A cooperativa médica, ela já foi muito mais forte no Brasil, ela vem em queda, mas ainda com market share representativa, ela já foi mais de 70% e hoje é 36%. E são médicos cooperados e sócios da empresa. Tá? Então, é uma lei que rege isso. Quando eu ponho aqui lucro entre parênteses, porque é tudo aquilo que teve como margem positiva, o EBITDA, né? E você faz uma divisão entre médicos. Eu digo lucro com divisão entre médicos, a gente sabe muito bem que a gestão dela obedece a uma certa hierarquia, uma certa defesa de interesses próprios, então é um meio extremamente politizado, concentrado, com barreiras de entrada, as tais das luvas, né, que você tem que pagar,
E muitas das práticas que são realizadas são práticas que violam a Lei 5.764. A luva é um exemplo. Ou o fato de você atender pacientes de uma cooperativa da Unimed sem ser cooperado, você tem a proibição desse atendimento, isso é ilegal. Eu sei, tem um colega que, inclusive, fez residência, fomos contemporâneos, ele é um cirurgião oncológico na região de Rio Preto e ele luta bastante contra isso, porque ele vê exatamente esse cerceamento de liberdades. Tá? E a autogestão, por fim, que tem um market share menor, são empresas que pagam para os seus próprios funcionários, colaboradores, o plano de saúde interno. Então, eles não vendem, não tem fim lucrativo, ele não comercializa aquilo. Então, são seus próprios funcionários. Tá? São administrados por empresas que já nasceram, já foram um departamento dentro dessas empresas e depois eles viraram como se fosse um terceiro, eles saíram, apesar de manter esse vínculo contratual de ser exclusivo dos funcionários, e normalmente ele contrata uma rede. Tá? Então, eu vou lá e faço um contrato com o hospital ABC para eu tratar meus pacientes ou para eu fazer programas de prevenção. Tá bom? Lembrar que os modelos de financiamento, nós temos 3 grandes grupos. Conta aberta, fee for service, ou seja, remunera por serviço executado. Era a grande norma, o grande modus operandi do Brasil até 2010, mais ou menos, 2010, 2015. Então, mais de 90% dos contratos eram fee for service. Isso definitivamente premia a ineficiência, porque quanto mais eu peço exame, quanto mais eu mantenho um paciente internado, muitas vezes de forma desnecessária, coincidências com a realidade são, né, correlação com a realidade são meras coincidências, mas aquele hospital ele vai lucrar, tá? Então, muitas vezes, algumas complicações cirúrgicas, o hospital ele lucra porque vão ter novas abordagens, novos exames e novas cirurgias. Pacote diária é o que já vem acontecendo, e, por exemplo, em hospitais verticalizados já é 100%, e mesmo hospitais de mercado já tem uma penetração muito grande. Por exemplo, o AC Camargo, 100% do Sul América é em pacote. Bradesco está chegando nisso. O Einstein, boa parte dos pacotes com Bradesco também são empacotados, os contratos com Bradesco são empacotados. Enfim, a grande maioria procedimentos cirúrgicos eletivos, e eles estão indo agora em busca de dados e margens para fazer também com intercorrências clínicas, em que você coloca ali, exemplo, uma cirurgia uma apendicite, em que o hospital vai ganhar uma quantidade fixa, e quanto melhor ele performa com aquele paciente, o que ele não gasta vira seu lucro, tá? Então ele ganha, teoricamente, pela eficiência. Só um segundinho. Me dá um segundo aqui, gente, peraí. Voltei. E que você tem agora, pacote cirúrgico, apendicite que eu estava citando, né? Então, você tem um apendicite, por exemplo, apendicite clássica ali, de R$8.000, por exemplo, em que você paga o cirurgião, paga uma internação, a grande maioria das vezes não precisa de terapia intensiva para isso, o paciente em 24 horas já vai para casa. Tá? E a diária global. Então, a diária global é exatamente o que a gente tem como modelo dentro, por exemplo, da Mil, ou outras empresas verticalizadas, em que eles calculam quanto que aquele paciente ele gasta por dia e por internação, faz uma média através de um tempo, normalmente eles escolhem 8 trimestres, né, 2 anos é o comum, e aí ele coloca aquilo para cobrar a operadora. Tá? E, de novo, tudo que for abaixo disso é a margem do hospital, tá? É o lucro do hospital. E, por fim, e uma coisa que é interessantíssima, principalmente na terapia intensiva, quando você tem pagamento por performance. Tá? Então, você faz uma média de quanto você vai gastar, e quanto menor você gastar em relação à performance, né?
quando você vai performar. Então, por exemplo, você vai ter uma mortalidade de um SMR de 0,8, um tempo médio de permanência, ou quando calculado pela gravidade, um TDIP de 0,7, e sem nenhuma IRAS, por exemplo, sem nenhuma infecção relacionada à assistência à saúde. O que você performa abaixo daquilo, então, por exemplo, em vez de eu entregar 0,8, eu entreguei 0,6 de SMR, o exemplo da nossa UTI. Quando, em vez de entregar um TDIP ali de 0,8, eu entreguei também TDIP de 0,6, que também é o nosso exemplo. O grupo como um todo, não estou falando só os médicos, a equipe multiprofissional, ela em si vai receber um bônus que vai perdurar um tempo X, um semestre, por exemplo, quando eles vão rever todos os indicadores. Alguns locais já fazem isso, e já está sendo estudado, inclusive, alguma forma de você tentar associar esse modelo de financiamento a desfecho clínico. Seria muito interessante, eventualmente, a gente ver uma UTI de intensivista com pagamento per performance e morrendo menos. Então, vamos ver se isso vai se mostrar na prática, mas é algo que já existem algumas análises, algumas observações que vão a esse encontro. Tá? E, nesse sentido, não só terapia intensiva, mas a linha de cuidado como um todo. Né? Hoje em dia, boa parte da saúde a gente vende cura, a gente não vende prevenção. Se eu vou procurar um restaurante, eu quero uma experiência interessante, eu quero uma culinária legal, uma gastronomia legal e um tempo interessante com quem me acompanha, com quem está junto comigo. A gente está num modelo ainda que boa parte do que a gente vende é resolver problema, a gente não previne problema. Então, quando você pensa em aquele VBHC, em Value Based Healthcare, é você colocar um paciente, falar, olha, eu vou te manter saudável. Então, eventualmente, aquela pessoa tem seus riscos mensurados, traça-se um plano de prevenção cardiovascular, enfim, em que você faz um segmento ginecológico, gineco-obstétrico, por exemplo, saúde do homem, em que você acompanha aquele paciente e lá na frente, quando ele eventualmente tiver algum tipo de intercorrência, o sistema como um todo, ele já foi analisado e bonificado para que esse paciente não tenha, ou caso tenha, seja descoberto de forma precoce a sua doença. Então, essa linha, ela vai um pouco diferente disso. Tem um livro, depois eu vou mostrar para vocês quando vocês passarem no R3 comigo, que é meio que uma bíblia, digamos assim, para quem gosta de gestão, que é do Michael Porter, que é Repensando a Saúde, que já é um raciocínio que já tem algumas décadas e vai exatamente no vender saúde. Tá? E os hospitais, claro, nós, na terapia intensiva, a gente vai muito mais participar de cuidado intensivo, quando, obviamente, quando algo é identificado, uma cirurgia eletiva e também para urgências, mas dentro de um contexto de uma linha de cuidado. Aqui é uma coisa que a gente precisa ficar muito de olho, porque nós estamos envelhecendo sem que nós tenhamos ainda atingido um nível econômico suficiente para aguentar isso. Ou seja, nós estamos envelhecendo pobres como país. Então, a grande preocupação que se tem é com os gastos de saúde e dentro desses gastos de saúde, eles vão aumentar, porque lembrem que a idade ela é um fator de risco para diversas doenças, né? Cardiovascular, oncológica, etc., algumas linhas de onco, e que a gente precisa ter muito cuidado, porque quem paga a conta, pensando em saúde suplementar, é a base de uma pirâmide de pacientes jovens e saudáveis. Isso chama-se mutualismo. Eu defendo e brinco que mutualismo deveria ser explicado na escola. Por quê? A gente entende que a grande parte da população de saúde suplementar mais jovem e saudável vai pagar a conta daqueles mais velhos que vão ter as suas doenças, vão ter as suas intercorrências. Dois problemas. Além do nosso envelhecimento, aqui mostra que a população de 0 a 14 anos vai ser menor, né, nessa projeção aí do IBGE, menor do que o 65 plus, aí a partir de 2040, mais ou menos, é 2039 que cruza. E dois, infelizmente, nós temos uma cultura
imatura em relação ao plano de saúde, né? Quantos de nós já não ouviu, estou pagando o plano de saúde, gostaria de usá-lo? Então, é como se alguém dissesse que, poxa, eu estou pagando o seguro do meu carro, eu vou arranhá-lo aqui para levar depois para alguém consertar. Então, é tão absurdo quanto, só que, infelizmente, não é culpa da população, é uma educação que eles não têm acesso. Nós, como agentes, né, trabalhadores da área de saúde, nós fazemos parte das pessoas que têm que levar essa informação, seja para nosso ciclo de amizades, seja para nossa família, enfim, em que há um sistema montado para que um número menor de pessoas usufrua de bens pagos com a base maior, saudável. Quanto maior a base, quanto mais saudável permanecer essa base, melhor. Daí, voltando ao que eu acabei de falar, em relação a VBHC, em relação a você manter a sua população saudável. Indo agora, falei de modelos, falei de operadoras, falamos um pouco sobre mutualismo, sobre financiamento, modelos de financiamento. Agora a gente vai falar um pouco especificamente sobre terapia intensiva. Eu elenquei alguns aqui, mas claro que isso não se resume, não se limita a esses exemplos que eu estou dando, né? Mas basicamente o campo, o dia a dia e modelo de hospital. A partir do momento que a gente finaliza a nossa formação, em que, né, tem lá como médico intensivista, pela falta de assento ali, desconfigurou, você vai ser um diarista, busca dele, um diarista horizontal, uma rotina num serviço, seja público ou seja privado. Ou plantonista também. Então, acho que o primeiro ponto que muitos de nós, que é o mais imediato, né, é você ser um diarista ou um plantonista numa UTI. Há linhas também que você goste e que você começa a estudar sobre coordenação, sobre linhas críticas, por exemplo, time de resposta rápida, observação de pronto-socorro, porque é uma praia muito intrínseca de intensivista, justamente por ter pacientes instáveis. Muitos me perguntam, inclusive, sobre, poxa, eu gosto de gestão, quando que você acha interessante estudar? Isso é muito pessoal. Eu conheci pessoas que estudaram gestão no R4, na minha época, seria o R3 hoje. Eu conheço pessoas que são gestores e até hoje não aprofundaram os estudos do ponto de vista acadêmico, mais clássico, e eu estou no meio do caminho. Eu acho que primeiro uma quilometragem, primeiro você entender bem daquilo que da sua especialidade, vivenciar a sua especialidade, para no outro momento, para aqueles que se interessam, dar continuidade aos estudos. Eu me envolvi com gestão de 4 para 5 anos pós término da residência. Existe também linhas de pesquisador, né? Nós conhecemos intensivistas próximos da gente que são contratados por instituição para liderar ou para participar de linhas de pesquisa, desenvolvedor de produtos, seja linha farmacêutica ou de equipamentos, e existe também uma gama de empresas de saúde, hoje em dia, que elas solicitam, então, sedentas para consultores técnicos. Empresas de transporte, empresas gestoras de carteiras de planos de saúde, algumas empresas, algumas startups que fazem ou atuam numa linha de cuidado específica e vende isso. Então, existe um campo bastante vasto fora do ambiente de UTI. E uma coisa que eu falo para bastante gente, estava conversando até hoje com a Janine, antes de a gente ir para o Sama IG, o intensivista, qual que é o diferencial dele? Eu acho interessante a gente sempre ter isso em mente. O diferencial é que ele é um profissional, que ele dialoga com o hospital como um todo, centro cirúrgico, pronto-socorro, unidade de internação, ele tem um mínimo, se não uma ausência de conflito de interesse, não é nós, como intensivistas, a gente não indica ou contraindica algo para ter ganho secundário, isso não faz parte do nosso sistema de estímulos e preocupações. A gente tem uma linha de raciocínio que é pautada, na grande maioria das vezes, pela ciência, pelo state of art, que tem das diferentes atuações. Então, há sim uma fome do mercado por profissionais com esse perfil. Tá? E quando você fala, o propósito de plano de trabalho é o seguinte, perfil da gestão hospitalar. Você tem que entender de onde você está. Você tem que entender
hospital que é e se aquilo vai ao encontro do seu valor. Tudo onde você vai trabalhar, ela vai ter prós e contras, né? A vida é assim. Ou um local que você vai ter mais autonomia, vai ter uma atuação mais pautada pela ciência, você, quando tem algum conflito, a moderação, ela vai ao sentido do que tem de literatura, do que tem de prerrogativa na literatura, guidelines, etc., tende a ser locais em que hospitais verticados, em que a média de ganho não é tão alta quanto alguns hospitais de mercado. Por outro lado, mesmo hospitais de mercado, tem aqueles com maior ou menor autonomia, maior ou menor ganho por hora. E acho que é importante a gente ter essa leitura situacional, independente de onde você está, e tudo bem, acho que faz parte do jogo. Eu acho que cada um tem dentro de si uma linha do que é apropriado e não, e dentro dessa linha, eu acho que é bastante salutar você entender o que faz sentido para você. Tá? Então, eu acho muito importante vocês estão começando agora, os R1s, mas também os R3 que vão para o mercado logo menos, falta menos de um ano. Eu acho importante essa leitura, um autoconhecimento, entender o que faz sentido para você buscar um lugar ao sol de acordo com aquilo que vai ao encontro dos seus valores. Né? Lembrar que burnout em profissionais de saúde de terapia intensiva é bastante significativo e muitas vezes, quando questionados, o que mais se ouve é de não fazer aquilo que acredita ou estar num sistema em que você contribui de uma forma que não vai exatamente ao encontro daquilo que você gostaria de fazer. E aí também tem sobrecarga de trabalho e uma série de pontos a mais. E aí vocês se comunicam um pouco uma outra aula que mais para frente a gente conversa sobre educação financeira para intensivistas e como que a gente pode tomar alguns cuidados ao longo da nossa vida financeira depois que estiver no mercado de trabalho. E, por fim, também a gestão de dados, nesse ponto, ou seja, dentro do meu ambiente, qual que é o feedback que eu tenho de uma coordenação, qual o feedback que eu tenho em termos de trabalho de grupo, né, ou individualmente, qual que é a performance que eu tenho e se isso enriquece aquilo, dá um feedback salutar para aquilo que eu estou fazendo. Poxa, entendo as dificuldades, entendo o dia a dia pesado, mas, poxa, a gente faz um trabalho que eu me orgulho, um trabalho que vai ao encontro dos meus valores, um trabalho que salva a vida de forma eficiente, devolve as pessoas de forma adequada, vamos colocar assim, ou que vão ao encontro dos seus valores para a sociedade, como que a gente devolve para a sociedade. Então, esse feedback de indicadores, muitas vezes, eles alimentam exatamente as percepções que a gente tem do dia a dia e fecha o ciclo daquilo que você está fazendo, né, em relação à performance como um grupo. Uma coisa que é interessante é nós nos entendermos como profissionais. E assim, nós vendemos um serviço. É interessante que quando você chama paciente ou familiar de cliente, dá uma estranheza, não dá? Como se fosse uma coisa meio mercadológica, né? Como se fosse, poxa, eu não estou vendendo uma coisa, eu não estou vendendo um fone de ouvido, eu estou vendendo saúde, eu estou lidando com vida, parece até meio insulta um pouco, né? Mas nós vendemos o nosso serviço. Nós estamos nos preparando, nos formando e continuamos estudando, né? Long Life Learning, para a gente ofertar aquilo que é melhor. E como que nós somos analisados? Quando eu falo isso, eu falo de postura profissional, pessoal. Como que eu vou me apresentar no meu trabalho, como que eu vou conversar com as famílias, como que eu me identifico, a educação que eu vou ter com as pessoas, a pontualidade que eu vou ter, ou seja, soft skills em volta desse hard skill. Nós somos avaliados nesse sentido. O intensivista ele é avaliado pela técnica, que não é a fronteira, sinceramente, o comportamento dentro do grupo, ou seja, o que ele, e aí já vai para o item T de agregar, né? O que ele acrescenta naquele grupo. Então, a harmonia, a leveza que ele leva para o dia a dia, a disponibilidade que ele tem. Nós trabalhamos com escalas, com plantões, então a disponibilidade de tempo também é um fator importante.
dentro do combinado dos diferentes grupos, cada grupo tem o seu combinado, o que ele leva para o hospital, ou seja, quais são as interfaces que ele faz, e dentro disso, o que ele explorou na sua formação. Poxa, eu tenho uma interface de gestão, tenho uma interface de cardio, tenho uma interface de paliativa, tenho uma interface de neuro. Quais são as interfaces? Eu tenho uma interface do ponto de vista ético e gostaria de acrescentar. Então, é interessante que o que a gente vende é o nosso tempo, mas o serviço em si é cuidar dos pacientes da sua família e agregar ao grupo do hospital. Então, pensem nisso, que é um convite à reflexão sobre nós como profissionais. Tirar esse sacerdócio da medicina, essa coisa que... e nos colocar como trabalhadores, pessoas que se formam para vender o seu serviço. E eu acho importante cada um também pensar muito como a gente canaliza essa energia. Será que eu sou explosivo na hora do vucu-vucu e jogo para tudo que é lado, ou eu resolvo aquilo, respiro fundo, tento entender alguns pontos e levo para as pessoas em que o que aconteceu no momento fora do momento de adrenalina, fora de um momento que o cérebro de baixo está comandando. Né? Então, assim, isso aqui é uma coisa que eu também tive que aprender nos meus erros, eu já explodi, e eu acho que até de forma, falo de todos aqui, de uma forma se preocupando realmente com o paciente, mas dependendo da forma como a gente canaliza isso, faz mal para a gente e não acrescenta para o paciente, não acrescenta para o sistema e você só se expõe. Então, acho muito importante a gente também entender que, poxa, nós lidamos com vida e morte. Então, o sistema entende que nós somos aquelas pessoas que deveriam ser as mais zens no momento que o mundo está acabando. Nós provamos muito disso na pandemia, né? Infelizmente, muito que a gente fez está sendo esquecido, ou como profissional de saúde em si, não só como intensivista. Mas eu acho importante a gente ter essa reflexão. Postura profissional, junto à família, junto ao paciente, postura com o serviço, postura com os colegas, como que eu estou sendo observado, o que eu estou entregando, o que aquele empregador quer de mim, qual tipo de medicina, qual tipo de entrega ele quer, quantidade, qualidade, os dois juntos, mais soft skills, vou fazer uma interface com um ponto específico, algum grupo específico do hospital, e o que você agrega. Essa reflexão, acho que ao longo da carreira como um todo, é mais um convite e mais uma provocação. E, por fim, eu já estou no finalzinho aqui, é uma aula rápida que eu estava para conversar com vocês, mas, assim, evolução geracional. Acho que nós estamos construindo nossa especialidade, né? A nossa especialidade é uma das mais novas, nós saímos de uma área de atuação e viramos uma especialidade, dada o volume absurdo de informações, dado uma dinâmica própria em que a especialidade, que nosso escopo de trabalho se transformou. E lembrar disso, né? Essa construção passa por aquilo que muitas vezes muitos de nós ficamos angustiados. Poxa, mas isso e aquilo, é um desrespeito. A gente tem que abstrair e entender evolutivamente o que está acontecendo. Então, de onde nós estamos, de onde viemos e para onde vamos. Eu, sinceramente, eu acho a medicina intensiva uma das áreas mais sensacionais de você entrar em contato consigo mesmo. Entrar em contato com você mais, seu core, diante das situações que a gente passa. Então, você lidar com frustrações, com famílias. Eu sempre cito que família, quando o ente falece e ela vem te agradecer, é uma coisa que toca a gente, sabe? E é isso que fica, né? É isso que a gente tem que transformar. Esse cuidar das pessoas é isso, essa acolhida é isso. A gente vem de essa evolução geracional, né? Uma geração de nossos pais, em que tinha uma soberba, tinha umas explosões, tinha uma saúde, uma educação emocional muito diferente do que se propõe hoje. E nós estamos evoluindo, nós estamos, inclusive, nos profissionalizando e expandindo, né? Tem residências que saíram 4, 6, 8, 10 residentes por ano, então você vê que o corpo de intensivistas está aumentando. Eu acho importante a gente ter esse olhar histórico, abstrair um pouco mais. E é interessante que muitos de nós seguem uma evolução numa hierarquia de uma organização, de uma instituição, né? Teve uma webinar da AMIB,
no final do ano que estava comentando exatamente isso, que das especialidades hoje, a terapia intensiva é uma das que mais contribuem dos novos formados, dos novos ingressantes nas hierarquias organizacionais, justamente por isso, o olhar macro, o olhar sistêmico, uma tendência muito menor, se não nula, vamos colocar assim, de conflito de interesse, e uma pegada, um viés muito para a eficiência, seja em hospital, seja em operadoras de saúde. E a própria MIB. E aqui eu vou usar o meu exemplo. Eu, durante muito tempo, fui relutante com a MIB, justamente por não me sentir muito representado, entender que, mas essa raiva tem que se transformar numa proposição, né? Senão não adianta eu ficar reclamando. Então eu tenho que ocupar espaços, ir para a MIB. Você vê que muitas pessoas próximas a gente tem feito esse movimento, e um dia a gente conseguir contribuir com aquilo que vai engrandecer ao nosso olhar, a nossa percepção geracional, para uma associação, para uma entidade de classe que realmente nos represente, realmente tem as bandeiras que a gente se orgulha, né? Então a MIB é um outro convite de a gente entrar, ocupar espaço, para que nós façamos a diferença, né? Aquela velha coisa do Gandhi, né? Sejamos nós a mudança que gostaríamos de ver no mundo. E, por fim, os vínculos, para a gente terminar, então tem esses últimos dois slides, em que você tem vínculo, uma coisa rápida, você pode ser CLT, são poucos hospitais na cidade de São Paulo que tem um salário base, tem adicional noturno, tem um descanso remunerado, semanal remunerado, FTS, férias, 13º e alguns benefícios, principalmente convênios, operadores de saúde e previdência privada. Os hospitais que eu conheço hoje que o fazem é o próprio Sírio, o Einstein, o Oswaldo ele veio mudando, não sei se ainda continua. Deve ter outros que eu não citei aqui. PJ própria, que é a própria pejotização que a medicina teve, em que você abre sua empresa, você sozinho ou junto com um colega, em que você vende seu serviço através de uma PJ própria, e é o PJ de uma sociedade empregadora, em que eu coloco aqui muito cuidado. Empresas terceiras que terceirizam, intermediadores, tá, que fazem isso, tomem muito cuidado com o contrato social, porque o contrato social, muitas vezes, eles não eliminam os ônus em caso de dívida, eles podem contrair dívida no nome de todos. Então, você entra para uma empresa X, em que tem um risco jurídico, um risco financeiro intrínseco ao contrato social. O diretor poderia, eventualmente, se financiar, está no nome de todo mundo, cada um com a sua cota, mas todos terem responsabilizados. Do ponto de vista jurídico também, se tiver eventualmente alguma quebra de contrato com multa, muitos podem também ser prejudicados, tá? Então tomem muito cuidado se vocês forem entrar numa sociedade empregadora, leiam atentamente o contrato, idealmente não pode ter nenhum tipo de alavancagem, ou seja, usar o nome da empresa para se financiar. E algumas atuações fora da UTI, eu já citei alguns cursos de ensino à distância, B2C ou B2B, Business to Consumer, ou seja, o seu produto para o consumidor final, ou o seu produto B2B, seu produto para uma outra empresa. Eu estava conversando com a Mini hoje sobre alguns cursos até de vender cursos dentro da Mil, de eletro, etc. A gente conversou sobre isso, então é um business to business. Transportes, né, isso teve muito na pandemia, hoje menos, mas ainda existem. Transporte hospitalar que envolva aéreo, terrestre, claro que é uma coisa que acaba ficando mais contínuo ao longo do tempo. Gestão, já falei. Desenvolvimento de produtos e equipamentos, comentei também. Indústria, nós temos colegas que vão voltam para a indústria farmacêutica. E tecnologia. Seja automação, seja machine learning, tem muita coisa acontecendo. Inteligência artificial, como eu coloquei aí. Telemedicina, né, nós temos colegas do grupo que trabalharam com telemedicina, então acho que tem áreas e outras coisas correlatas, né? Então tem gente eventualmente que trabalha como intensivista e faz uma pós em alguma outra área, atua em algumas outras áreas para mudar um pouco de ramo ou dentro do próprio ramo, alguém que faça Doppler transcraniano em paciente neurocrítico e a pessoa passa por UTIs para fazer isso e por aí por diante. Né? Acho que era isso que eu queria comentar aqui com vocês. A gente abre agora para perguntas, dúvidas, angústias. Apesar disso, ainda foi uma aula de 45 minutos, meio direto ao ponto, para mostrar um todo para vocês sobre onde estamos, seja Brasil Saúde Suplementar, ou seja nós, intensivistas, ambiente dentro de terapia intensiva.
E estou aberto a dúvidas. Alguém tem alguma pergunta, alguma angústia que gostaria de compartilhar? Ninguém? O pessoal sempre fica calado, né? Finalzinho, né? É, essa aula é muito boa para a gente entender como funciona a saúde no Brasil, né? Eu não tinha noção, assim, até o Alder explicar como funcionava essa coisa de cooperativa, de grupo. Acho que dá uma boa noção aí para os meninos. Tem alguns conceitos que até hoje eu não entendo direito, assim, eu tenho que explicar, eu sempre pedir para você explicar de novo, mas porque a gente não trabalha com isso o tempo todo, né? É mais a gente tem o contato com você. Meninos, algum comentário, alguma dúvida? Chefe, Fala, Gabi. oi, cheguei atrasada. E aí? Por que, por exemplo, lá no Pará, a Unimed é muito, muito forte, tipo, acaba que não entra outras a Mil, Cassi, acaba não entrando. Tem alguma questão de monopólio, alguma coisa assim? Sei lá. Eu não sei exatamente do Pará, mas os locais que eu vi dificuldade de barreira de entrada, que eles chamam, a grande maioria é oligopólio. Então, são poucas pessoas que têm acesso ao dinheiro, ao financiamento, ao poder. E me arrisco a dizer que alguns locais até coisas ilegais, assim, de suborno mesmo, de não deixar a coisa crescer. Então, é interessante que, assim, uma coisa que a gente está começando, assim, Unimed e tal, ok, uma coisa é você ser forte naquele campo. O grande problema que eu vejo é quando você impede a entrada de novos grupos. É quando você faz uma política para minar alguns grupos. Você dificulta contrato. Porque, assim, quem contrata, vamos supor, nós, paulistanos, por exemplo, quem que nos contrata? O diretor do hospital. Então, ele tem o poder de contratar e demitir. Da mesma forma como quando você está em outros hospitais do interior, quem vai fazer contratos com operadores de saúde são sempre os diretores. Então, essas barreiras que são criadas para a entrada são barreiras, na grande maioria das vezes, políticas, não meritórias, não é por performance, em que um grupo que já tem majoritariamente um poder financeiro mina as chances de um novo grupo entrar. Então, muitas vezes até com envolvimento público. Então, às vezes prefeituras que contratam as pessoas começam a ir para o privado, depois são demitidas sem aviso prévio, ameaças. Então, infelizmente, feliz ou infelizmente, a saúde, ela gira muito dinheiro. Vocês veem que o próprio Ministério da Saúde, pensando em algo governamental agora, é o ministério que mais recebe verbas no orçamento. Então, porque a saúde é cara. Então, infelizmente, são barreiras, muitas vezes, artificiais à entrada. E, de novo, por que um diretor de um hospital vai fazer contrato com um grupo novo, uma operadora nova, se ele não é cobrado pela performance, se ele ganha bem, se muitas vezes tem coisas aí que não muito não corretas que acontecem. Então, qual o estímulo dele fazer isso? Então, por isso que eu comento, eu acho que a nossa missão, quando você pensa assim em propósito profissional, vira e mexe conversa sobre isso com vocês. Cada um, ao longo do tempo, tem que entender o seu propósito. E o nosso propósito, ele gira em torno de levar uma saúde adequada para a população, adequada no sentido de eficiência, técnica, eficiência humana, de acolhimento, etc. O que a gente vai fazer além disso? O que a gente vai fazer para o sistema? Isso é uma pergunta interessante para a gente ter. Como que a gente vai contribuir para o sistema? A gente vai contribuir a partir do momento que a gente tenha poder. E como que a gente vai ter poder? Subindo em escala de gestão, indo para a própria MIB e assim por diante. A Unimed, lá em Fortaleza, também é super forte. Agora que está começando
a cair um pouco. Por quê? Pensa na situação, pensa na história. Antigamente, apesar de ter Unimed nacional, as Unimedes regionais são PJs diferentes, tá? Então, por exemplo, a Unimed de Fortaleza não tem nada a ver com a Unimed de São Paulo, apesar da mesma bandeira, por assim falar. Mas pensa assim, quem é que participa da Unimed? São os médicos. Os médicos são os cooperados da Unimed. Então pensa lá na década de 80, 90, que não tinha muitas seguradoras grandes de saúde, essa galera acabava se fortalecendo muito na Unimed. Então a Unimed crescia não por conta de paciente que ia procurar por livre e espontânea vontade a Unimed, era mais por o fato dos médicos se juntarem, e aí os médicos, entre aspas, né, ofereciam o plano para os pacientes do tipo, olha, eu atendo Unimed. Então, cresceu muito rápido antigamente, justamente por conta desse, entre aspas, cooperativismo dos médicos de se juntar numa empresa. Por que que em Fortaleza está perdendo espaço? Eu acho, inicialmente por conta de uma má gestão, que os caras foram perdendo muito dinheiro, não foi um dinheiro muito bem gerido nos últimos anos, e as empresas maiores que começaram em São Paulo, tipo Sul América, Bradesco, eles começaram a ir para esses cantos que eles não agiam tanto. Então, em Fortaleza, Sul América, Bradesco começaram a aumentar. Então foi perdendo um pouco espaço a Unimed. Em alguns cantos a Unimed falhou, acho que a Unimed paulistana falhou, né, Alda? Só não lembro quando que foi. Faz um tempinho. Só que a Unimed do interior de São Paulo ainda é forte. É justamente por conta da concorrência. Então, lembra que há um tempo atrás era basicamente só a Unimed e uns planos pequenos? Hoje a situação já é diferente. É a Unimed contra os concorrentes maiores. E aí eles vão perdendo espaço. E lembrar também que as grandes operadoras, eles têm um poder de barganha maior porque eles têm um fluxo maior, né? De insumos, por exemplo, de OPME, que é órteses, próteses e materiais especiais, uma das coisas mais caras. Então, eles conseguem, pelo volume maior, em vez de comprar 1.000, 2.000, comprar 10.000, eles conseguem um preço menor. E aí ele consegue oferecer para algum hospital, etc., um custo mais baixo. Então, de novo, não é por mérito, infelizmente. É por barganha ou poder político barra financeiro. Nosso crescimento, nossa capilaridade da medicina, das operadoras, etc., ela não se fez até então por mérito e por performance. Entendi. Mas só mais uma dúvida. O Alice é o Claro. quê? É o quê? É uma operadora, inclusive um dos fundadores é o César Bizelli, ele era assistente do trauma quando eu passei lá. Eles fizeram uma operadora de saúde virtual em que eles lidam com inteligência artificial para análise de risco. É meio high-tech, assim, né? Eles chamam de health tech. Eu acho que eles se concentram muito mais em prevenção também, né? Tipo, você tem um exato. grupo que te acompanha, né? Enfim, toda uma equipe e tal, enfim. E aí, inclusive, teve um dia que eu estava vendo sobre eles, a própria reajuste do plano, ele é individualizado. Ele tem regras para o grupo todo, mas se você vai nas consultas de prevenção, faz os exames, se você atendeu a imunização, seus filhos, as crianças atenderam a imunização, você tem um range ali que você tem desconto. Então, quanto mais prevenção você faz, menor é o impacto da tarifa cheia do reajuste do plano de saúde. Que é o foco, né, gente? Para pra pensar, a gente não vende saúde. A gente, quando eu digo o sistema brasileiro, não vende saúde. Tanto é que o SUS, sinceramente, e vocês me conhecem em termos de posicionamento de mercado, eu defendo muito o mercado como um balizador das coisas, mas em saúde eu acho que o dinheiro é tóxico. Agora que vocês estão vendo isso de mim, eu acho que o dinheiro é tóxico na saúde. Infelizmente. Então, entre o dinheiro e o correto e o certo, infelizmente, o dinheiro, feliz ou infelizmente, o dinheiro não pode ser o último filão. E até então é. Então, a gente tem que vender saúde, a gente tem que vender linhas de cuidado. Então, prevenção, imunização, prevenção, né, na adolescência, prevenção no adulto jovem, as linhas focadas principalmente em prevenção
na mulher, de consultas anuais ginecológicas. Poxa, um câncer, quantas cânceres de colo de útero a gente pegou destruidor no paulistano em jovem recentemente? Não é? Isso é totalmente prevenível hoje, por exemplo. Tudo bem, quem tem 25, 30 anos não tinha acesso, mas é algo prevenível com o exame, né, Papa Nicolau, o exame anual, prevenção. Hoje nós estamos falando de vacina para HPV. A filha logo já fez 9, já é a faixa para vacinar. Então, assim, é prevenção. E a Alice, ela se destaca nesse sentido. Tem algumas health techs que fazem gestão de carteira. Então, o cara tem uma empresa em que ele apresenta para uma Porto Seguro, um Bradesco, um Sul América, e fala que eu gostaria de fazer uma gestão da sua carteira, uma gestão de prevenção. E aí o ganho dele é de acordo com redução de sinistralidade, quantas vezes interna por uma intercorrência. Isso é vender saúde, isso é vender valor, acrescentar valor a alguém. Se pensa no lugar do paciente, o que você gostaria que fosse com você? Prevenção. Se Deus livre ter alguma coisa, descobrir logo. Então, essas empresas novas, ela vem aos poucos, ainda é uma velocidade que nos angustia, mas vem aos poucos olhando nesse sentido. E, de novo, isso tem 10, 15 anos nessa discussão, pelo menos no Brasil, 10, 15 anos de uma forma um pouco mais madura de linha de cuidado, prevenção, etc. A Unimed não vende prevenção. Meu plano de saúde não vende prevenção nesse sentido. Se eu me vacino ou não, eu pago a mesma coisa, eu não sou questionado para nada nesse sentido. E, de novo, não é, para pensar. Se você vai fazer um seguro de alguma coisa, um seguro de um carro, sua idade conta, assim, seu comportamento conta, né? O seu prêmio, o seu risco, ele é aferido. Só que no Brasil a gente tem uma série de regulações que eu não posso aferir o risco de acordo com que ele acaba incorrendo, podendo incorrer em alguns tipos de discriminação. Então, por exemplo, eu pessoalmente, eu acho que cada um deveria fazer o que quiser na sua vida, desde que respeite o outro e desde que entenda a repercussão daquilo que tem na própria vida. Então, o que você vai ter de hábitos saudáveis ou não deveria impactar no seu risco, que deveria impactar também no preço que você paga do plano de saúde. Então, hábitos, prevenção, tudo isso deveria entrar na conta. Aqui a gente vai para um lado que pode resbalar em ética ou lei mesmo, na parte jurídica. O Gabi, você está na Prevent ainda? Tô. Ó, quando eu trabalhava na Prevent, eu conversei com um dos médicos mais antigos lá. Como é que foi a história da Prevent, para você ter uma ideia? Era um plano que nos primórdios os caras eles só aceitavam pacientes 60 a mais no início, lá nos primórdios. E aí eles tinham um foco muito pesado em consultório, prevenção. Era mais ou menos parecido com a Alice agora, só que na época era muito mais focado em idosos. E aí eles viram que eles estavam perdendo muito dinheiro porque eles não tinham uma rede própria de hospital. E aí, o que aconteceu? O vovô tinha uma prevenção muito boa, só que vovô, com idade mais avançada, eventualmente vai se internar, e aí, em vez de internar no hospital próprio, que eles não tinham, ou eles tinham muito pouco, eles internavam em outro hospital. E aí, o outro hospital, geralmente, era algum hospital que trabalhava com feed for fee. O cara internava e a conta devia ser muito grande. Então, eu acho que foi de 2020, 2019, 2021, por aí, que não sei se você percebeu que a Prevent saiu comprando um monte de hospital. Tipo, eles quase não tinham nada de hospital e, de repente, bum! Apareceu uma rede super grande de hospitais justamente por conta disso. E aí a máquina deles cresceram e eles começaram a aceitar pacientes abaixo de 60 anos. Então eles foram crescendo, eles expandiram o negócio por uma necessidade inicialmente, né, pelo menos foi o que eu conversei com esse cara, de ter uma rede própria de hospital. Mas a ideia inicial deles era parecida com a da Alice, era mais prevenção. Entendi. Uma outra coisa Hoje interessante eles também. são gigantes, né? Hoje eles São têm gigantes. pra tudo, né? Tem. No Rio, Se é neurocir, vai para tal unidade. Se é para o lugar, vai para tal unidade, enfim. No Rio eles ainda não têm rede própria. Nós estamos em construção. Rio de Janeiro, capital. Aqui, pelo que eu lembro, eles têm, ó, Itaim, Moca, tem o Dubai lá embaixo, tem aqui em Pinheiros, tipo, Santo André, acho que tem Paraíso. também.
Paraíso, tem, os caras deram expandida Tem legal. Santa Cecília, aí cada Santana, lugar aqui é perto da minha casa, tem também. aí cada lugar é uma referência, né? O paciente, dependendo da necessidade, ele vai migrando, né, nas unidades, assim. Tem muito que a gente fazer, sabe, gente? Pensa na gente, assim, só um exemplo agora, o correlato. Quando você quer procurar um especialista, você pede indicação, não pede de alguém? Ah, queria um ortopedista, né? Quero um gineco. Poderia ter um balizador de performance. Poderia? Por exemplo, eu escolhi, vou falar por mim, eu escolhi a obstetriz das minhas filhas de acordo com a indicação. Eu poderia ter ido atrás se existisse isso, né? Métrica, né? Quantos partos ela fez, quantos partos ela converteu, quantos problemas de parto, alguma auditoria externa que visse essa performance, se você expusesse, a gente faz avaliação e auditoria em tanta coisa. A gente não faz um bem que a gente diz que é mais importante, que é a saúde. Quando você dá um parabéns para alguém, você não fala felicidade, saúde para você? Não é uma das coisas que a gente mais fala? E até a forma da gente lidar com isso é uma forma que não é muito profissional. Por isso que eu tô falando, tem um campo gigantesco, gente. Imagina você fizer uma empresa em que mensura e audita resultados e expõe de forma transparente o resultado de um grupo, o resultado de um profissional, dá feedback, encontra gaps. Então, você tem muita coisa para fazer. A medicina, ela tá mudando muito. Parece meio papo de velho, né? Eu só tenho 42, eu tenho pouco tempo, tenho 16 anos de formado, mas tá mudando pra caramba. É outra pegada. Junto com o mundo, né? O mundo tem outra cara, do jeito. Eu acho que, por isso que eu falo, o TI é uma área muito legal porque a gente vê isso acontecer. Né? Então, acho que tem muito campo para a gente atuar. Muito. Vender saúde mesmo, né? Vender performance, vender o que mais? Feito? Feito. Maravilha. Pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês. Espero ter acrescentado um pouco, pelo menos, uma ideia geral. Dúvidas específicas estou à disposição, materiais. Gostaria de entender um pouco isso ou aquilo. A gente conversa depois. E todos os convidados daqui a pouquinho lá para a aula, lá junto com o Vini. Eu, infelizmente, não vou conseguir. Agora eu vou fazer minhas coisas aqui de casa com as baixinhas. Tem como. Beleza, muito obrigada, Alder, pela aula. Valeu, gente. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.